Qualquer homem ama a sua mulher quando é amado de volta. Mas o homem que desiste da sua esposa e do seu casamento talvez nunca tenha entendido o significado de ser homem. Hoje nós vivemos num mundo onde o casamento é entendido como um contrato e não uma aliança. E eu digo isso porque acho que foi no primeiro vídeo que eu coloquei aqui no canal, eu estava falando acerca da masculinidade, o significado da masculinidade e o papel do homem, né, da liderança do homem no seu lar, que ele deve proteger a sua esposa, ele deve proteger a sua família. E um homem comentou no vídeo, ele disse, tá, mas e se a esposa não amar o marido? Né? Se a esposa não amar o seu marido, não amar o homem? E esse comentário, essa mentalidade, né, que está por trás desse comentário, é uma mentalidade contaminada pelo século de hoje, pelo mundo de hoje. Pelo mundo que entende o casamento como um contrato e não uma aliança. E por que isso? Quando nós entendemos um casamento como um contrato ele é assinado entre duas partes, naturalmente, né, entre duas pessoas. E esse contrato ele pressupõe direitos entre essas duas pessoas. Uma pessoa ela tem as partes elas possuem direitos e portanto possuem obrigações, né, com as partes. Então surge-se o pensamento de se ele me trata dessa forma, então eu vou tratar ele dessa mesma forma. É a famosa moeda de troca, né? Se eu sou tratado dessa forma, então eu vou tratar ele dessa forma também. Se eu trato ele dessa forma, então ele deve me tratar dessa forma. É uma moeda de troca. E da mesma forma, um contrato, ele possui tempo para se encerrar. Ou, se o contrato é duradouro, ele possui cláusulas que, se rompidas, né, se uma das partes cometer algo grave perante outra parte, esse contrato ele pode ser rompido a qualquer tempo, né, a qualquer forma. Mas nós devemos entender que o casamento para o Senhor, para Deus, ele não é um contrato. Ele é entendido como uma aliança. E isso é muito diferente. E isso nos leva a entender a relação entre homem e mulher, entre esposo e esposa, de uma forma diferente também. Em Mateus 19, Jesus ele estava num local e ele foi confrontado pelos fariseus, né, que são os mestres da lei de Moisés, né, da época. E os fariseus, né, para a gente entender um pouco o contexto, eles se escandalizavam com a doutrina de Jesus e com os ensinamentos de Jesus, e eles queriam de alguma forma colocar Jesus em xeque, para que ele fosse descredibilizado perante as pessoas. Beleza. Os fariseus eles tinham uma discussão clássica entre duas linhas, entre duas escolas dos fariseus, de mestres farisaicos. Uma escola entendia que a carta de repúdio, ou seja, o divórcio, ele poderia ser dado do homem para a mulher a qualquer custo, né? Por qualquer erro da mulher, o homem poderia se divorciar, poderia dar a carta de repúdio. Outra linha entendia que a carta de repúdio só poderia ser dada à mulher por algo muito grave, algo muito específico. E eles foram questionar Jesus acerca disso, né? Do que ele achava, né? O que ele achava acerca disso. Um homem poderia se divorciar da mulher por qualquer motivo ou não? E eles questionaram Jesus acerca disso para colocar Jesus numa linha, né, numa corda bamba, porque se ele apoiasse a linha que era mais estreita, ele iria ter ele ia ficar mal visto perante a outra doutrina, né, a outra escola dos fariseus e perante a sociedade toda também, porque, curiosamente, os homens daquela época queriam ter qualquer motivo ali para poder se desfazer das suas mulheres. E se ele apoiasse o outro lado, né, o lado mais liberal, ele iria ficar mal visto com aquela outra escola dos fariseus, né, e com outro apoio popular.
Então Jesus foi colocado intencionalmente nesse local, mas Jesus ele responde de uma forma que muda a nossa forma de pensar e também a forma daquela época de pensar acerca do casamento. E até mesmo dos discípulos pensarem, né? Porque a gente vê que os discípulos ficam surpresos com a resposta de Jesus depois, né, ao decorrer do texto de Mateus 19. Mas Jesus, quando ele é confrontado acerca de um texto de Moisés, né? Olha, pode dar a carta de repúdio, pode se divorciar a qualquer custo ou não. E quando Jesus responde, ele não responde acerca da lei, mas ele responde acerca da origem. Qual que é o sentido do casamento para Deus? Olha que genial a resposta de Jesus. Ele volta lá para Gênesis e ele vai falar, olha, quando Deus instituiu o casamento, quando ele deu uma mulher ao homem, ele falou, oh, agora você sai da casa do pai e da sua mãe, e você se une à sua mulher, e você se torna uma só carne como a sua mulher. Jesus está falando, vocês não deveriam estar pensando em qual hipótese vocês podem se divorciar ou não da sua mulher. Vocês não deveriam estar discutindo acerca de hipóteses de divórcio, mas vocês deveriam estar pensando na eternidade com aquela mulher. Porque a mulher que você escolhe para ser sua, ela é carne da sua carne, ela é sangue do seu sangue. O seu pensamento deve ser outro, não deve ser esse. E aquilo explodiu a mente daqueles fariseus, mas explode a nossa cabeça até hoje, até os dias de hoje, porque o questionamento dos fariseus ainda é o questionamento de algumas pessoas em comentários do YouTube. Olha, mas se ela não amar o homem, e se a esposa não amar o homem? Esse questionamento parece de um fariseu daquela época, né? Então a gente deve entender que o casamento, para Jesus, para Deus, ele não é um contrato. Ele não deve ser lido como um contrato, mas ele deve ser lido como uma aliança. E as alianças são eternas. As alianças, elas são pensadas para serem eternas. E quando o apóstolo Paulo ele vai falar acerca da relação entre homem e mulher, né, ele traz ali uma receita de bolo do que seria a relação entre homem e mulher, entre marido e mulher, né, entre esposo e esposa e de um lar cristão. E ele faz isso lá no capítulo 5 do livro de Efésios, né, do livro para os Efésios, e para a igreja de Éfeso, né? E ali ele vai dizer que ele traz uma analogia muito interessante. Ele vai falar que o marido para a sua esposa deveria ser equivalente a Jesus para a igreja. Então a esposa deveria enxergar o seu marido como a igreja enxerga Jesus, né? como o seu amado, como o seu senhor, né? Se a gente pode dizer assim, como seu esposo, como seu amado. Porém, o marido ele deveria enxergar a sua mulher como Jesus enxerga a igreja e deveria amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Paulo fala exatamente isso. E, portanto, maridos, amem as suas esposas, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Eu tô com meu filho aqui atrás. Hoje ele veio trabalhar comigo, então pode ser que vocês escutem as brincadeiras dele ou ele falando dos caminhões aqui na estrada de volta para casa. Mas Paulo diz isso para os maridos. Portanto, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Qual que foi o amor que Cristo teve para a igreja? Foi um amor sacrificial. Cristo, Jesus, ele deu a vida para a igreja. Portanto, isso é o mínimo que Jesus espera de nós, para as nossas esposas. Mas ele espera algo a mais. E isso muda muito o nosso pensamento de casamento. Cristo, para o marido, né, para o esposo, é muito natural pensar assim, poxa, eu daria minha vida para minha esposa, eu daria minha vida pela minha casa. Mas Cristo amou primeiro a igreja. E isso a gente esquece, né, às vezes. Cristo, ele amou primeiro a igreja. Cristo não amou a igreja porque a igreja era bela, a igreja era linda, a igreja queria ele, a igreja queria amar ele também. Então, por isso ele deu a vida dele
pela igreja, porque ele estava tão apaixonado com a igreja que ele queria dar a vida dele pela igreja. Não foi isso. Não foi isso. Cristo, ele deu a vida dele pela igreja para santificar a igreja. Paulo diz em Efésios 5. O que isso quer dizer? Cristo, ele amou a igreja para santificar a igreja. Ele amou a igreja enquanto a igreja era pecadora. Enquanto a igreja não queria ele. A própria igreja da época, aqueles pelos quais Cristo buscava, almejava, eles entregaram ele para ser crucificado. A igreja não amava Cristo. Claro, seus discípulos o amavam, né? Mas os judeus, a grande maioria pelos quais Cristo veio para salvar, eles não amavam Cristo, eles entregaram Jesus. A igreja, ela era pecadora. Cristo se assentava com publicanos, com pecadores. Cristo dizia que o médico ele veio para salvar os doentes. Ele se assentava com essas pessoas. A igreja não era bela. Cristo não amou a igreja por ser bela. Cristo amou a igreja para santificá-la. É isso que Paulo diz para os homens. Amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Se a sua esposa não te amar, se a sua esposa te ofender, se a sua esposa não for bela, ame ela para que ela seja bela. Paulo está dizendo, vocês devem entender que a sua esposa faz parte de você. A sua esposa faz parte da sua família. Se você quer que a sua família seja bela, que a sua família seja respeitável, não é só você que deve ser bonitão, cara. Não é só você. A sua esposa deve ser também. Você deve trabalhar para que ela seja. Amando ela. E Paulo, ele vai dizer, em Efésios 5, que o homem ele é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Ele faz isso porque Deus, lá em Gênesis, ele deu a liderança ao homem. Ele deu a liderança a Adão. Então nós fomos colocados num lugar de liderança no nosso lar. E a liderança, ela não é só um título bonitinho. Deus, ele não fala assim, olha, parabéns, homem, você é líder. Não é só um título bonito para os homens. Liderança é responsabilidade, é serviço. E isso é muito significativo e a gente precisa ter isso na nossa cabeça, porque lá no final de Efésios 5, Paulo ele vai dizer, portanto, homens, amem as suas esposas e esposas, honrem o seu marido. Essas duas palavras são muito interessantes, porque elas fazem muito sentido dentro da dinâmica do casamento e da relação entre homem e mulher. Geralmente, eu não sei a esposa de vocês, mas a minha esposa, ela gosta muito quando eu demonstro amor para ela no sentido de tempo de qualidade, no sentido de palavra de afirmação. Eu reparo quando ela arrumou o cabelo, quando ela se arrumou para mim, quando ela tá bonita, quando ela tá... Ela é sempre linda, minha esposa é maravilhosa, mas quando ela se arruma, quando ela faz as unhas, ela preza muito por esse tipo de demonstração de amor. E isso é muito natural da mulher. A mulher, ela se sente amada, ela tem o seu tanque de combustível, né? Vamos fazer essa analogia com o carro. Aqui eu estou num carro. O carro ele só anda quando ele recebe combustível, né? E a mulher, da mesma forma, ela precisa receber o combustível, que é o amor dela. Ela precisa ter seu tanque cheio. Então, a mulher geralmente tem o seu tanque cheio a partir dessas demonstrações de amor. Não que o homem não goste também, mas o homem, ele naturalmente, por ser líder, por ter esse papel funcional, poderia dizer assim, né? O homem foi feito com uma função de líder, então, por essa função de líder, ele tem o seu tanque cheio, geralmente quando é reconhecido a sua liderança, quando ele é honrado como líder, né? Quando os seus filhos o respeitam, quando ele tem a palavra final em casa, né? Escolhas são dadas a ele, e isso é muito claro, né? Quando a gente fala sobre isso é muito claro, porque
Tem aquela brincadeira, aquela piada clássica, né? Quando um homem chama o outro pra fazer alguma coisa, né? Pô, irmão, vamos ali tomar um café junto, ali e tal. Daí o homem geralmente pergunta assim, geralmente fala assim pro outro, né? Olha, eu vou ali falar com a minha esposa para ver se eu quero, né? Essa é uma piada clássica dos homens e pelo menos eu sempre brinco dessa forma, né? E isso é uma piada porque o homem, ele naturalmente se sente bem, ele naturalmente se sente bem quando é dado a ele a palavra final, quando a esposa reconhece a, o caráter, a função de líder do homem. Porque é reconhecido uma confiança, é dada a confiança ao homem. Olha, eu confio em você. Eu confio em você para ser o líder do meu lar. Né? Então o homem ele se agrada com isso. Então Paulo ele demonstra aqui uma dinâmica que pode levar o casamento, pode florescer o seu casamento ou pode também afundar o seu casamento. Por quê? Porque ele diz: homem, amem as suas esposas e esposas honrem o seu marido. Quando a esposa tem o seu tanque cheio, ela naturalmente vai honrar o seu marido, porque ela vai se sentir amada. E o marido honrado, feliz, vai amar a sua esposa. E assim vai virar um ciclo abençoado, né? Vai florescer esse relacionamento. Mas se isso não está num caminho certo, se esse casal não está alinhado da forma correta, esse ciclo pode afundar o relacionamento. Porque uma mulher não amada não vai honrar o seu marido. Um marido não honrado talvez não ame a sua esposa e isso pode virar um ciclo vicioso e maligno. Então, aqui entra o quesito liderança, que eu falei para vocês. Um homem, ele é o líder do seu lar, assim como Jesus é o cabeça da igreja. Então, se um homem é líder do seu lar, a função do homem é olhar para o padrão de como está o seu relacionamento com a sua esposa. Poxa, minha esposa está me tratando mal. Poxa, minha esposa não está me amando. Poxa, minha esposa não está me honrando. Poxa, o que está acontecendo? A função do homem é olhar para isso e falar: opa, eu sou o líder. Esse ciclo vai acabar aqui. Opa, eu sou o líder. O que está acontecendo para ela não me honrar? O que está acontecendo para ela não me amar? Será que eu estou errando? O que está acontecendo no nosso relacionamento? Essa é a função de um líder. Essa é a função que Jesus teria, porque Jesus amou primeiro. Então, se a nossa esposa não está nos amando, se a nossa esposa não está nos honrando, para nós sermos parecidos com Cristo, o que nós deveríamos fazer? Paulo ele vai falar sobre isso lá em 1 Coríntios 7, quando ele está falando sobre casamento também, relação entre homem e mulher aos Coríntios, a igreja de Corinto. Ele vai dizer que não é dada a opção de desistir da sua esposa ao homem. Não é dado ao homem a opção de desistir. Não é dado ao homem. Deus não espera isso de nós, homens. Paulo ele vai dar uma opção ao homem. Ele vai dizer que o homem que tem uma mulher, e ali no contexto, né, ele vai dizer que o homem que tem uma mulher que não é cristã, que não acredita em Jesus, que não é crente, ele deve orar pela sua esposa. Porque a oração do marido santificará a sua esposa. Olha que interessante, isso se liga diretamente a Efésios 5. Quando ele vai dizer que Cristo morreu pela igreja para santificar ela. Né? Porque, homem, se a sua esposa não está te honrando, se a sua esposa não está te amando, se a sua esposa não está te tratando bem, a partir do momento em que você ama a sua esposa, que você ora pela sua esposa, que você trata bem a sua esposa, apesar de ela não estar te tratando bem, você santifica ela. Ela vai reparar que você está amando ela. Ela vai reparar que você está lutando pela relação e pela família de vocês. E ela vai mudar. E a relação de vocês vai mudar. E o casamento de vocês vai mudar. Essa é a postura de um líder. Essa é a postura que Deus espera de você que é líder da sua casa.
E para nós colocarmos aqui, já encerrar o vídeo, né? Para nós colocarmos de uma maneira prática isso, né? Como que nós podemos fazer isso, como nós podemos colocar em prática no nosso casamento. Existe um livro muito bom que me fez entender um pouco mais acerca dessas demonstrações de amor. Porque tem uma analogia muito boa, né? Que a minha esposa falou para mim esses dias, né? Os pais dela são líderes de casais na igreja deles. E ela participou de muito congresso, né? De casal, de casamento. E eles falam, né? Que tem geralmente uma analogia bem clássica, né, em congresso de casamento, onde um homem, ele sempre, né, nos cafés da manhã, ele ia pegar o pão, ele tirava o miolo e dava para sua esposa. E aí a sua esposa, ela sempre fala, né, poxa, daí já passaram-se, né, 50 anos de casamento, no exemplo deles, passaram-se 50 anos de casamento. Aí no 50º ano de casamento, a esposa vira pro marido e fala: meu Deus, meu homem, faz 50 anos que você me dá a pior parte do pão. Por que você faz isso, né, pra mim? Por que você sempre me dá a pior parte do pão? E daí o marido vai olhar pra esposa e fala: poxa, mas eu te dou o miolo porque é a melhor parte do pão. É a melhor parte. Eu gosto do miolo, né, mas nesse exemplo, eles querem dizer que talvez a sua forma de demonstrar amor não seja a forma que a sua esposa recebe amor. Não seja a forma como ela se sente amada. E é muito importante a gente entender isso, porque pode ser que o jeito que você demonstre amor para sua esposa não seja a forma mais efetiva dela receber esse amor. E pode ser que vocês estejam vivendo um ciclo vicioso somente por você não conhecer direito ela e por ela não conhecer direito você. Então esse livro se chama Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Ele é muito bom, porque Gary Chapman ele vai catalogar 5 linguagens, 5 formas de como as pessoas expressam amor e como elas recebem amor. Isso é muito legal para a gente entender, e ali às vezes você pode entender como a sua esposa recebe carinho, como a sua esposa recebe amor e como você pode trabalhar isso no seu relacionamento. Isso não é uma solução, tá? Porque não adianta nada você conhecer as linguagens do amor, mas o Espírito Santo não tocar no seu coração para que você tome a postura de líder e quebre esse ciclo. O que vai mudar o seu relacionamento não vai ser esse livro. Vai ser você dobrar os joelhos, orar para o Senhor, ter misericórdia de você, da situação em que você está vivendo com o seu relacionamento, e você quebrar esse ciclo. Você reconhecer isso e falar: opa, peraí, por que ela não está me amando? Por que ela não está me honrando? Eu preciso mudar isso aqui. Eu, como líder, preciso entender isso, preciso mudar essa situação e a gente precisa voltar para um ciclo que vai florescer o nosso casamento. A partir daí, sim, esse livro pode ajudar você, porque ele vai ser uma ferramenta para que você mude a situação. E para encerrar o vídeo, eu gostaria de compartilhar uma reflexão que, poxa, me toca até hoje, que foi o meu sogro que falou isso, né? Ele foi aconselhar uma pessoa que não vem ao caso, mas essa pessoa estava separada, né, no seu relacionamento, e para a glória do Senhor eles reataram esse casamento, né? Mas o meu sogro, ele falou para essa pessoa, né? Ele disse: olha, a salvação ela é individual, né? A salvação ela vai de pessoa para pessoa, ela é individual. A pessoa se salva individualmente, né? Com a sua relação para com o Senhor. Mas o Senhor Deus, ele nos deu uma tarefa, uma missão clássica ao homem, que é cultivar e cuidar da sua esposa, né? Cultivar e cuidar do seu relacionamento, do seu casamento, cuidar da sua esposa. E ele falou para essa pessoa: olha, eu imagino o olhar de desapontamento, o olhar de tristeza do Senhor se eu entrasse no céu sem estar de mãos dadas com a minha esposa. E ele contou isso assim, chorando, bem emocionado, né, para mim, né, quando eu estava presente ali. Ele se emocionou, chorou assim. Eu achei muito legal, porque ele falou bem assim: olha, eu entenderia que eu falhei com a minha missão, com a minha missão original, que era cuidar da minha esposa, era santificar a minha esposa.
Então, que Deus te abençoe, que esse vídeo possa de alguma forma tocar o seu coração e ser palavra do Senhor para você, se você está vivendo essa situação, né? Ou se você conhece alguém que está vivendo essa situação, que você possa compartilhar esse vídeo e passar para mais pessoas, para que o Senhor possa falar o coração seu ou de outras pessoas. Então que o Senhor te abençoe, abençoe o seu casamento, abençoe sua família e até mais.